Olá, vamos para mais uma canção, Patrícia Fernandes. E hoje a canção que me veio para colocar aqui aos meus irmãos, né? Ela diz que a arma para tirar todo esse mal que quer tirar a paz do nosso coração sempre será o amor. E aí a música diz assim: pode haver um grande poder que tenta tirar a paz deste ser, mas o Deus que tudo vê, Ele é com você. Sinceramente, o melhor a fazer é se voltar para o Deus que tudo vê. Ele é com você, está aí a te ajudar. Ele é com você, não tenha medo, tudo vai passar. Tenha fé, esperança, não perca a caridade, não. O amor é a arma para todo mal que quer tirar a paz do teu coração. Perdoe o teu irmão, o ame, o abrace mais. Saiba repartir o pão com amor de coração. Tenha fé, esperança, não perca a caridade, não. O amor é a arma para todo mal que quer tirar a paz do teu coração. O amor é a arma para todo mal que quer tirar a paz do teu coração. E essa é a nova canção. E aí, meu filho, hoje, meu esposo estava aqui a mostrar que postou lá um negócio de curiosos no Instagram dele, para a turma começar a seguir. E aí me veio o coração assim, eu vou seguir essa turma aí. Só que não. Por quê? Porque esse projeto aqui não é eu que estou querendo seguir à frente. Não é da minha vontade assim de fazer acontecer, mas é uma vontade que Deus colocou no meu ser. E aí, no entanto, também essas canções aqui, eu não preciso estar compartilhando canções e mais canções, fazendo canções e mais canções, mas também é algo que Deus colocou para mim poder fazer. Então, eis-me aqui, Senhor. E aí, hoje, aconteceu duas coisas que eu preciso colocar aqui diante do projeto Família Sacrário Estrelado. Eu tive um sonho, e no sonho eu estava falando com alguém grande da paróquia, da qual a igreja que eu pertenço, que eu frequento. E aí, esse alguém estava a me perguntar por que eu não participo do movimento dentro da igreja, por que eu não participo das pastorais, das coisas, das organizações que tem. E aí, eu já, desde criança, desde 12 anos, eu já era praticamente catequista com 13 anos de idade. Então, eu estava sempre ali dentro da igreja. Tem toda uma história, que aí com 10 anos de idade, aconteceu algo com a minha mãe. Eu pedi ao Sagrado Coração de Jesus para curar, dar a cura para minha mãe. E aí eu vi a minha mãe novamente em pé, graças a Deus curado, ali, né? E aí eu prometi ao Sagrado Coração de Jesus de que eu não iria faltar à missa durante 10 anos. Teu pai quer falar com você, mano. E quando terminasse os 10 anos, eu acenderia uma vela do tamanho do meu irmão Emerson. Só que na época eu tinha 10 anos, tinha 5. E aí ele cresceu, né? E eu tive que comprar a vela, porque ele me passou 1,80 m, não sei quanto. Tem 1,70 m, 1,80 m quase, não sei.
E aí eu tive que comprar a vela do tamanho dele. Para quê? Para agradecimento àqueles 10 anos que eu fiquei dentro da igreja. E com esse tempo de eu não poder mais faltar à missa, eu comecei então a pegar um carinho tão grande que não foi meu pai e minha mãe que me ensinou, que não foi, mas sim Deus começou ali me puxando, vem minha filha, é aqui o teu lugar, vem minha filha. E aí com esse chamado que eu comecei a sentir, eu comecei a querer catequizar. E aí eu comecei e pedi, eu posso dar aula de catequese? E aí com 13 anos já era catequista dentro da igreja. E com isso o tempo foi passando. E eu continuava a catequizar, continuava ali dentro da igreja. Meu irmão passou o tempo da promessa, os 10 anos, eu cumpri a promessa. E daí então eu continuei, eu não parei, porque estava já ali. Algo começou pequeno e de uma dor, mas que nasceu mais forte e permaneceu. E agora? Aí veio a separação do meu pai e da minha mãe. E eu estava explicando para no sonho que eu tive essa noite, eu estava explicando para essa pessoa da paróquia, aqui a qual eu participo e tudo mais, as missas, por que eu não estou ali mais dentro da igreja? E eu falando com ele, tem coisas que acontecem hoje que eu peguei tanta proximidade, quem quiser acreditar, beleza, quem não quiser também, com esse Deus a qual eu sirvo, que não me importa mais o que as pessoas pensem. No começo, eu me importava muito. Por quê? Porque aquilo começou até a machucar o meu ser. O que eles estão achando que sou louca? Eu não sou louca, eu estou vendo, eu estou vivendo, está acontecendo. Não é mentira minha. E aquilo me machucava, porque eu queria que eles pudessem enxergar que eu não estava mentindo. Mas para o mundo, eu estava louca. Eu não posso ter visões sobrenaturais porque é loucura. Enfim, aí, hoje, com tudo que veio acontecendo, nesse sonho eu falando com ele, é melhor eu calar, é melhor me retirar, me afastar, não querer ouvir, porque aqui na palavra, na Bíblia, eu cresci, eu ganhei, deixa ali meu filho, lava a mão. Eu ganhei a Bíblia da minha avó, Laura, a mãe do meu pai, que eu faço aniversário dia 5 de outubro, meu pai 25 de outubro, e aí ela foi para Aparecida do Norte e trouxe mais de 2 Bíblias. E deu uma para mim e uma para o meu pai. Colocou um dizer nela. E eu fiquei com aquela Bíblia com o maior carinho. No entanto, eu tenho uma grande que minha avó também, a mãe do meu pai, me deu. Que ela comprou uma que o Papa João Paulo II benzeu. E aí ela me pegou, tinha aquela grande na casa dela, pegou e me deu essa outra Bíblia. Enfim, quando a irmã da menina faleceu, eu senti no meu coração que eu precisava dar essa Bíblia para alguém, para ajudar essa irmã que perdeu essa irmã, que precisava de consolos, que eu não sabia palavras a dar a essa pessoa. E aí eu dei o melhor que estava em minhas mãos. Ela estava lá em casa, que a mãe e o pai dela foi para onde estava o acontecimento e deixou ela lá em casa com minha mãe. E aí eu olhava para ela, não sabia o que falar com ela, não sabia como ajudar ela. E aí eu falei, aqui, essa Bíblia eu ganhei e eu vou te presentear ela. É a melhor coisa que você pode, as palavras que você está a precisar, que eu não sei o que dizer, você vai encontrar nela a resposta para tudo que você precisa. Muito me ajudou e muito vai te ajudar. E aí eu dei para ela, Érica. E aí, com isso, eu cresci ali dos meus 12 anos, eu vivi, até, não sei, 18, 20 anos que eu tinha quando eu dei essa Bíblia para ela, por aí, não sei certo se era 20 anos, mais ou menos isso. Todas as vezes que eu me sentia angustiada, aflita, desesperada, sem saber o que fazer, eu pedia a Deus na palavra, abria, fazia o sinal da cruz, não sabia como rezar direito ali, diante das dificuldades que eu estava a viver, fazia o sinal da cruz e pedia, Senhor, me dê uma palavra, Pai. E aí eu abri a Bíblia. Um homem irrascível.
excita contentas. O colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. E aí, eu sempre tive resposta para tudo aqui na Bíblia. Tudo que eu estava a precisar. E aí, aquilo me consolava. Me dava consolos, me dava ali palavras que me tranquilizavam meu coração. E me fazia esquecer aquela situação. No entanto, quando eu estava grávida de Emanuel, Deus te abençoe, meu filho, e que eu precisava, Deus te abençoe, que eu precisava de palavras para... você não pode beber nada, comer nada agora não, tá? E beber água? Beber água pode. Que eu precisava de algo, que eu estava muito desesperado. Eu abri a Bíblia, grávida de Emanuel, e aqui eu encontrei o nome dele. Eu não sabia, eu já estava com 7 meses de gestante, e eu não tinha o nome do meu filho ainda. E aí eu já sabia que era um menino, mas não sabia qual nome colocar. Eles falavam tantos nomes, mas não sabia qual nome. E aí aqui me consolou, e eu tive o nome, Emanuel, Deus conosco. E aquela mensagem que veio acalmou meu coração. E eu falei, nossa, Pai, é o nome do teu filho. Antes de ser meu filho, é teu filho, Emanuel. E aí, quando meu esposo chegou, eu falei, mas aconteceu isso, uma confusão só. Mas Deus me acalmou e ainda nos deu o nome do neném. Vai ser Emanuel. Que Emanuel o quê? As pessoas vão chamar de Manezinho, que não sei o que lá. Vai ser Emanuel, Gilmar. E aí foi uma linda história com o nome de Emanuel, que é outra história. Enfim, ele também abriu a Bíblia depois de tempo e descobriu que tinha que ser Emanuel. Eu naquele momento falei assim, vou deixar que o Senhor vai colocar na hora certa no coração dele que o nome é Emanuel e já está esse o nome. E aí foi o que aconteceu. No tempo certo, Deus colocou para ele e ele viu que era Emanuel. E aí Emanuel nasceu dia 18 de dezembro, na igreja, voltando para a igreja, na igreja, os hinos de novena de Natal, estava lá a cantar, né, a turma, e eu nunca tinha ouvido esse hino, e estava assim, Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Eu ouvi pela primeira vez, derramei lágrimas e choro, me arrepiei toda, eu falei, meu Deus, como que o Senhor mostra? Então é assim ele começou cada vez mais me fazendo entender que aquilo que veio do meu coração é Ele falando comigo, é Ele me mostrando o caminho, é Ele me ensinando, é Ele me ajudando, é Ele me consolando, é Ele me dando forças para seguir. E depois da separação do meu pai e da minha mãe, eu fiquei totalmente transtornada, totalmente fora de si, porque eu não queria ver meu pai e minha mãe separados. E aquilo, eu casada, com 2 filhos para tomar conta, com o Emanuel nos meus braços, e ele foi a força que Deus me deu, esse presente, para suportar aquele momento e ter forças para esperança de vida, porque eu pedi a Deus a morte, eu não queria viver. Então, o tempo foi passando e Deus foi me ensinando a ter paciência, a saber esperar o tempo de Deus e não o meu. E com tudo, eu comecei a agradecer a Deus por toda a dor. Porque a dor que estava acontecendo estava me fazendo amadurecer, estava me fazendo enxergar muito melhor do que antes, estava me fazendo a viver muito melhor do que antes. E aí aquilo tudo eu comecei agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. O que eu posso fazer para te ajudar, Pai? E aí eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não mereço tanto. E o Senhor faz tanto por mim. E aí aquilo, eu perguntei. E aí veio.
veio várias situações até chegar aqui. Esse projeto Família Sacrário Estrelado, que eu desenhei aqui, é uma estrela. Mas essa estrela tem um significado. Aqui é Maria, Arca da Nova Aliança. Então tem um M, 2A e um N, formando a estrela. Maria, Arca da Nova Aliança. Por quê? Porque foi Nossa Senhora que me ajudou no momento que eu estava a precisar. Foi Nossa Senhora que me fortaleceu, que me deu esse sopro de vida novamente ali, revigorou o meu pensar, o meu agir, o meu ser, que me deu uma nova esperança, que me gerou novamente, me deu vida novamente. Então essa mãe passou a ser alguém muito importante, como nunca antes. Porque antes eu pedi a Deus. Eu nunca conversei com Nossa Senhora. Eu sempre achei muito bonito o que minha tia fazia. Pedia a Nossa Senhora, minha avó ia para Nossa Senhora Aparecida e pedia a Nossa Senhora, agradecia. Mas eu nunca tive essa proximidade com Nossa Senhora. Eu sempre tive com o Sagrado Coração de Jesus. Eu olhava o quadro do Sagrado Coração de Jesus e era como se Deus estivesse olhando para mim. E eu conversava com Deus. Então eu olhava para fora pela janela, para o céu. Deus, papai do céu, não sei o que, eu conversava com Deus. Mas com Nossa Senhora eu nunca tive essa proximidade tão grande. Eu sempre tive carinho, mas nunca uma proximidade tão grande quanto começou a ser. Principalmente depois que eu fui mãe, né? Que eu comecei a gravidez com o Luiz Felipe. Fiquei grávida do Luiz Felipe. Comecei a pedir muito a Nossa Senhora. Mas agradecia a Deus, porque eu sei que é Ele que faz o milagre acontecer. Nossa Senhora roga por nós, mas é Deus que faz o milagre acontecer. Então, mediante a graça dela, a intercessão dela, eu ia na igreja e agradecia pelo milagre da vida do meu filho coloquei a missa e ação de graça, a Nossa Senhora das Graças, pela ajuda que ela me fez, pelo rogar, pelo interceder dela, diante das dificuldades que eu passei na hora do Luiz Felipe nascer. E aí, Manuel foi a mesma coisa. E agora? Agora, na separação do meu pai e da minha mãe, eu não tinha força de vida. Eu precisava de ajuda. Agora, não era para os meus filhos, era para mim. Aí, agora, é uma força maior, porque eu precisava lutar para permanecer em pé. E eu não tinha força. A pessoa que me dava força era Manuel. Em ter ele ali nos meus braços, ter que amamentar. O médico falou que eu tinha que tomar remédio de taxa preta, e eu falei, eu não preciso disso, pai, me ajuda, por favor, eu preciso continuar. E aí eu comecei a ver que eu precisava lutar para poder permanecer. Foi quando uma dor apertou aqui e saiu gelando até o cérebro. E aí eu falei, eu vou morrer, eu pedi tanto para Deus me levar, agora eu vou morrer, eu não quero morrer, pai. E aí Gilmar foi para o hospital comigo, na correria, no HPM, chegou lá, a doutora me examinou, pegou e falou, tá tudo bem, não tem nada. Pressão normal, batimento cardíaco, não sei o que lá. O que você está tendo é começo de depressão. E aí, você tem que se cuidar. E aí, o tempo foi passando, as coisas foi, né? Eu tentei me acalmar com aquele jeito, tentei reverter, mas não tinha força. E aí o tempo foi passando até o médico chegar e falar, você tem que tomar taxa preta. Eu falei, eu não preciso disso. Me ajuda, pai, me ajuda. E eu não conseguia ver mais amor no olhar das pessoas. Eu não conseguia ver, ter paz aqui onde eu estava a viver. Eu queria ir embora dessa cidade. Eu não tinha mais vontade. O que me fazia permanecer aqui era a minha avó Ireni e a escola que meus filhos estavam a estudar. Eram as duas coisas que eu tinha em mente. Eu só não saio daqui dessa cidade por causa da minha avó e por causa desse colégio, pai, que o senhor deu para as crianças estudar. Eu vou suportar para poder formar eles. E aí,
e dar o melhor para os teus filhos. E aí eu pedi a Deus para me ajudar. E com isso, eu vi que eu precisava de mais ajuda, que sozinha eu não ia conseguir. Comecei a pedir, Nossa Senhora, muito, mãe, a senhora que é mãe, roga por mim, pelo teu filho. Peça a ele, que peça ao Pai a graça de me dar paz, me tira esse ódio. Comecei a pedir Nossa Senhora para me dar paz. Tudo que eu quero é paz, mãe. Me ajuda, por favor. Roga teu filho, Jesus. Interceda ele ao Pai, por favor, mãe. E aí, eu comecei a pedir tanto Nossa Senhora, que eu comecei a sentir a fragrância essa essência de flor. Muitas das vezes que eu abri o portão da casa da minha avó, a mãe do meu pai, na hora de eu entrar, que eu sabia que eu ia ter que suportar palavras que ia me machucar, coisas difíceis que eu ia ter que enfrentar, mas eu tinha que estar lá. Eu abri o portão e vinha aquele perfume. E é como se falasse assim, minha filha, eu tô com você, eu vou à frente. Eu vou à frente para poder te ajudar a tirar todo o mal que possa querer te derrubar. E aquilo começou me dando uma paz tão grande, começou a me fazer renascer. E aquele renascer começou a ser muito maior, muito melhor do que antes. E é por isso que esse projeto veio com muitas outras histórias aí. E aí, tudo se voltando para ela. Que hoje também é sábado, nós celebramos na igreja o dia de Maria, para ela, Maria Santíssima. Porque ela não é a deusa que cura, mas ela é a mãe que liberta. Ela é a mãe que resgata para um novo e eterno. Ela é a mãe que restaura essa vida. Ela é a mãe que te dá a vida. Ela dá a vida por inteiro, a vida para o melhor, para a luz. Uma luz que não se apaga jamais. E esse projeto, ele jamais irá se apagar, porque ele não tem as minhas mãos. Ele tem as mãos de Deus a cuidar. Ele tem as mãos de Deus a me ensinar. E aí, nesses sonhos de hoje, Deus falava, eu falava com o homem da paróquia. Eu falava assim, ó, eu não vou fazer parte de nada da igreja, porque as pessoas, para que eu vou ficar debatendo com alguém? Isso já me fez muito mal. Então é melhor me afastar do que ficar a debater com alguém. Aqui na Bíblia tem palavras de cura, de libertação, mas tem algo que não vai com a vontade de Deus. Tem palavras hoje aqui que eu sei que está errada. Mas quem sou eu para poder ficar falando com os doutores da lei? Com os escribas? Com os fariseus, doutores? Quem sou eu para falar com aqueles que se acham ser? E aí, na verdade, precisa de uma mudança verdadeira. Precisa de uma mudança desse Pai que faz o sobrenatural por inteiro, a verdade, você enxergar. Esse sobrenatural te ensinar. E aí, isso que aconteceu comigo me ensinou o melhor. Me ensinou o melhor caminhar, me ensinou o melhor para amar verdadeiramente, para saber perdoar de coração. E é isso. Aí quando meu filho colocou lá no Instagram sobre esse negócio de curiosidades, me veio ao coração, eu vou seguir essa turma. Só que meu esposo abriu lá e aí fala do Egito Antigo, não sei o que lá, das coisas que acontecia, do rei Salomão, que falava com não sei o que recebia não sei o que de São Miguel Arcanjo. Aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor me mostrou duas cenas antes de eu acordar praticamente. O sonho, que eu falava que eu não queria debater com ninguém, explicando esse homem da igreja, e quando eu acordei com um gato miando. Eu escutei um gato miando. Não tem gato nenhum no quarto, mas eu escutei um gato miando. E aquele gato miau.
o miar do gato certinho. E eu falei assim, olha, a porta aberta, batendo, e eu não consegui mais dormir. Aí me veio o coração, vai rezar, minha filha. Reza o terço. E todo sábado eu tenho rezado o terço do Divino Espírito Santo, aquele que Deus me ensinou para os ensinar, para que nós possamos aprender a essa Maria magnífica, amar, e a ela pedir a intercessão dela para saber se verdadeiro caminhar está. E aí eu fui rezar, levantei, fui rezar o terço, meu esposo levantou, rezou o terço comigo, e eu fui ler o Evangelho. Aí no Evangelho aqui diz muito sobre essa música, eu não vou explicar muito aqui não, mas tem uma parte aqui do Evangelho de hoje que diz assim: mas vós não façais chamar Rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sois todos irmãos, e a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E aí fala sobre os fariseus e os escribas, que Jesus falava que sentou na cadeira de Moisés. E com esse evangelho eu venho aqui a dizer, minha afilhada chegou uma vez aqui em casa dizendo, madrinha, eu vou dormir na casa do pai. Eu falei, que? Pai? Na casa do seu pai? Não, madrinha, na casa do pai. Eu falei, que pai, Poliana? Pai, o pastor da igreja. Eu falei assim, vocês chamam ele de pai? Então tá aqui. Não chameis ninguém de pai. Aquele que pode ser o maior mestre, não chameis de pai. Então, na igreja também, eu sou seu pai. Não, você não é. O padre não é o nosso pai. Nosso pai é Deus. Aqui nessa palavra fala, mas Patrícia Fernandes, você falou que tem palavras aqui erradas, incoerentes? Tem, mas nessa parte aqui está certa. Aqui está certo sim. Eu não estou contra a Bíblia, não. A Bíblia é algo muito bom para o meu coração. Mas aqui tem partes da Bíblia que você não entende. E que são partes que têm um sobrenatural obscuro que faz com que a gente não entende para poder enxergar a verdade. E aí, aqui nessa parte, diz a verdade. Diz, não chameis aquele que se acha o escriba, um padre, um doutor da lei, de pai. Ele não é o teu pai. Ele é o teu irmão. Ele está buscando a cura para o coração dele, tanto quanto você busca a cura para o teu coração. Então, encerrando por aqui, nós precisamos nos voltar para aquele que é. E aí, para concluir, eu não vou entrar nesse negócio de curiosidades, não, porque aí me veio o coração. O gato a miar. E aí, lá no Curiosidades lá, começa com o gato a miar. Aí quando eu vi, eu falei assim, nossa, o gato miando aqui na Curiosidade, eu tenho que começar a seguir a eles. Só se eu começar a seguir a eles, o que vai acontecer? Eu não vou ter paz, eu não estou pedindo aqui na música. Pode haver um grande poder que tenta tirar a paz desse ser, mas o Deus que tudo vê, ele é com você. Sinceramente, o melhor a fazer é se voltar para o Deus que tudo vê. Então, se eu ir para esse Instagram lá, para entrar nessa curiosidade, eles vão começar a jogar histórias da antiguidade que eu não tenho que ter ciência para saber. Eu não tenho que estar explicando para ninguém o que aconteceu lá no passado. Eu não estava lá. Eu sei do agora, no momento hoje presente, no que eu estou a viver. No que eu estou a viver, do que eu estou a sentir, do que está acontecendo e do que Deus está a pedir para todos nós. Acorda. Lex Aquiup, vamos acordar? Vamos olhar para o alto e enxergar esse Pai. Saber a Ele verdadeiramente amar, a Ele buscar. Ele é o nosso Pai. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos sem fim. Amém. Ave Maria,
cheia de graça. O Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo nosso, rogai por nós e ensina-nos o caminho, que é vida, verdade e luz. Amém. Perdoe o teu irmão, o ame e o abrace mais. Saiba repartir o pão com amor de coração. Tenha fé e esperança, não perca a caridade, não. O amor é a arma para todo mal, que quer tirar a paz do teu coração. O amor é a arma para todo mal, que quer tirar a paz do teu coração. Juízo e tudo de bom, humanidade. Amém.